1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 12. Acompanhe comigo aí, por gentileza. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte, porque já é o tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomenda-lhe a sua alma como ao fiel Criador, fazendo o bem. Amém, queridos? Meus queridos irmãos, eu quero hoje, em nome de Jesus, ver se eu chego no final do capítulo de número 4. Na verdade, o capítulo de número 4, eu dividi com os irmãos em duas partes. A primeira parte do versículo 1 ao versículo de número 11, aonde eu falei sobre os propósitos de Deus no sofrimento do cristão. A temática do capítulo 4 que eu trouxe para os irmãos foi como transformar o sofrimento em triunfo. Primeira parte, do versículo 1 ao versículo 11, eu comentei com os irmãos os propósitos de Deus no sofrimento do cristão. E aí eu falei para os irmãos algumas coisas, tipo, o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado. E dentro dessa parte, dessa temática, eu disse aos irmãos, nós temos que declarar guerra contra o pecado. E disse aos irmãos, além de declarar guerra contra o pecado, precisamos ter certeza da vontade de Deus e não ter saudade do nosso passado. E aí eu expliquei para os irmãos algumas coisas que estão lá no versículo 3. Eu expliquei para os irmãos o que são dissoluções, concupiscências, borracheiras, glutonarias, bebedices, abominações e idolatrias, ou abomináveis idolatrias, tá certo? Também falei para os irmãos, em segundo lugar, que o sofrimento nos ajuda a testemunharmos de Cristo. E eu disse, irmãos, testemunho do cristão, ele produz estranheza aos ímpios, com base lá no versículo de número 4. Também eu disse aos irmãos que não se preocupem com a impiedade, porque os ímpios vão prestar conta com Deus. E disse aos irmãos também que a morte não tem a última palavra na vida de um crente fiel. Tá certo? A morte não tem a última palavra. Também falei com os irmãos que o sofrimento nos motiva a guardarmos a segunda vinda de Cristo. E eu disse para os irmãos, o tempo é hoje. O futuro já chegou. Nós temos que viver como que se Jesus fosse voltar agora. Não é, irmãos? Nós não podemos esperar Jesus para daqui a uma semana. A gente tem que esperar Jesus para hoje, para agora. O futuro já faz parte da nossa vida. E eu disse, irmãos, viva com discernimento, né? Não com embriaguez. E que o cristão salvo tem uma vida, pautada na oração. E para terminar, eu disse aos irmãos que o sofrimento nos ajuda a manifestar o amor entre os irmãos. Né? Eu expliquei para os irmãos que nós, quando sofremos, parece que os sentimentos eles ficam mais aguçados, né? Nossos olhos são abertos para algumas coisas a mais. Também eu disse aos irmãos aqui, para terminar essa primeira parte, eu disse aos irmãos que
o sofrimento nos ajuda a colocarmos nossos dons e talentos a serviço de Deus. Tá certo? Os dons e talentos do crente são colocados a serviço de Deus. Hoje eu quero falar para os irmãos dessa segunda parte do versículo 12 ao versículo 19, sobre a temática de algumas atitudes que nós devemos tomar em relação ao sofrimento. E aí eu disse aos irmãos que o apóstolo Pedro, ele destaca aqui, nesse texto que nós acabamos de falar, algumas atitudes do cristão em relação ao sofrimento. Vou falar 3 atitudes. A primeira delas está no versículo de número 12, quando ele diz assim: amados, não estranheis, preste bem atenção no que ele diz, não estranheis a ardente prova que vem sobre vocês, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. O apóstolo Pedro, ele está dizendo assim, que nós não devemos estranhar a ardente prova que vem sobre nós. E aí eu vou explicar para os irmãos por que nós não devemos estranhar. Primeira coisa, porque se o apóstolo Pedro, ele diz, não estranha o sofrimento que vem sobre vocês, é porque, primeiro, Lucas, ele quer nos dizer que o sofrimento faz parte da vida de um cristão. O sofrimento é compatível com a vida de um cristão. Está muito claro na palavra de Deus quando a gente lê: no mundo tereis aflições. O próprio Jesus diz: no mundo tereis aflições. E aí ele diz: tem bom ânimo. Nós, como crentes, não podemos estranhar o sofrimento, irmãos, como se fosse uma coisa incompatível na vida de um cristão. Tem pessoas que nunca leram a Bíblia por aí pregando. Se leram, eu vou fazer como eu fiz outro dia com um nosso colega. Ele falou tanta coisa que não tem na Bíblia, que eu pedi a Bíblia dele de presente. E eu disse a vocês, acreditem, ele me deu a Bíblia dele de presente, ele me entendeu a piada. Eu disse: rapaz, eu queria sua Bíblia de presente, porque a minha só tem até o Salmo 150, a sua parece que tem o 151, 152, 153. Alguém escreveu e acrescentou lá, de tanta coisa que eu nunca tinha visto na Bíblia. Ele me deu a Bíblia de presente. Tem pessoas dizendo: não aceita o sofrimento, não aceite, não sei o quê. E tem pessoas desistindo de ser crente por causa disso. Porque de tanto você não aceitar e sofrer, aí você diz: pronto, Deus não está olhando para mim, eu não sou digno, eu não sou capaz, Deus não existe. Não é porque estão dizendo por aí que eu não devo aceitar o sofrimento, mas eu sofro. Na verdade, a gente precisa entender à luz da palavra o sofrimento, que é o que eu estou tentando explicar aos irmãos. Nessa segunda parte, entenda a primeira coisa: o sofrimento faz parte da vida de um cristão. O cristão, ele deve até mesmo esperar as provações. A gente tem que viver no mundo assim: então, mas tudo bem, Deus nos deu vitória sobre uma prova que a gente passou, mas espere, vai vir a próxima. Enquanto estivermos aqui, vamos padecer sofrimentos, né, irmãos? Vamos padecer sofrimentos. É interessante uma coisa aqui que eu estava pensando essa tarde. Se o mundo perseguiu Jesus, irmãos, o mundo vai perseguir a gente também. Vocês concordam? A maioria da época de Jesus estava a favor ou contra dele? Estava a favor do sofrimento dele ou contra o sofrimento dele? A maioria queria era que ele sofresse, porque Jesus chegou pregando um padrão do reino que era incompatível com o que o povo vivia. Então eles queriam mais era que Jesus fosse crucificado. Sabe quando é que vão sentir falta da gente? É quando procurarem a igreja, não na primeira fase da grande tribulação, que a primeira fase vai ser de bonança, não é? Primeira fase da grande tribulação vai ser de bonança. O aparente pacto do anticristo com a igreja, com o povo, aliás, que a igreja vai estar no céu. Agora, quando ele apertar o negócio, vão procurar os crentes. Cadê o crente para orar por mim? Cadê aquela irmãzinha que ninguém dava valor para ela? Quero que ela ore por mim agora. Aí não vão mais encontrar gente. Aí vão dar valor à igreja. Mas enquanto estamos aqui, você acha que estão satisfeitos com a gente pregando contra o carnaval? O povo lá pulando carnaval e a gente gritando na presença de Deus. E você acha que não tem retaliação em relação a isso? E você acha que o mundo gosta de ouvir a gente dizer que carnaval é coisa do diabo? Eles não gostam, irmão. Eles queriam que a gente não existisse.
Assim como queriam que Cristo não tivesse existido em várias circunstâncias. Que foi uma coisa interessante, a igreja ela não se torna fiel por ser perseguida, porque uma pregação errada também é essa. Não, a igreja ela tem que ser perseguida para ser fiel. Não, senhor, a igreja é perseguida por ser fiel. Primeiro a igreja tem que ser fiel. Não é? Já pensou? Primeiro a igreja tem que ser perseguida. Que igreja é essa? Que vive à base de perseguição. A perseguição faz parte da nossa vida como crentes. Agora, o alimento da igreja não é a perseguição. O alimento da igreja é a palavra de Deus. Vocês concordam comigo? O alimento da igreja é a palavra. E por ser fiel à palavra é que nós somos perseguidos. Agora, o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Timóteo 13:12. Ele diz assim, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Ou seja, nós somos perseguidos e sofremos porque somos fiéis. Anota essa referência aí, quer ver? 1 João 3:13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ou seja, não tenha surpresa se o mundo lhe odeia. Porque por ser fiel à palavra de Deus, o mundo vai nos odiar. Né, irmãos? Nunca esqueça que nós andamos na contramão do mundo. No dia que o mundo se agradar de você, teve um colega que foi se despedir de uma igreja, e ele disse assim, pastor, mas tudo quanto foi milagria daquele bairro, veio se despedir de mim. E disse, não, esse é um pastor. Nunca mexeu com a gente, nunca incomodou. A palavra que ele pregou foi só palavra de paz e amor. E nunca confrontou o pecado de ninguém. Nunca foi mal educado, como esse pastor mal educado. Sabe, é um frouxo. Porque basta dizer que Jesus vai voltar e só vai para o céu quem é fiel à palavra. Pronto, já é motivo para o povo ficar com raiva da gente. Já é motivo para padecermos necessidades e sofrimentos por causa da palavra. Entenda, irmãos, eu estou explicando o sofrimento. É bom que você entenda o sofrimento, você não ser iludido. Já pensou, irmã Sônia, se eu pego a senhora e digo assim, irmã Sônia, a senhora não pode sofrer. Se a senhora sofrer, tem alguma coisa de errado. Não aceita o sofrimento. Aí a senhora sofre e vai dizer assim, ô pastor, vamos desviar. Porque está tudo errado. Não, entenda o sofrimento que você está passando. O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 14, versículo 22, a parte B, ele diz assim, através das muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E Jesus Cristo, quando fala em João 16:33, ele diz assim, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele deixa claro que nesse mundo nós vamos ter aflições. Agora deixa eu lhe ensinar a ter a visão de crente em relação ao sofrimento. Primeiro é que o sofrimento faz parte da nossa vida. Segundo, o sofrimento do crente ensina. Sabia disso? Está ali as professoras, sabia que o sofrimento é pedagógico? Sabia disso, Thaisa? Sofrimento é pedagógico. Quer ver uma coisa? Eu vou dizer uma coisa para você. O sofrimento, se você olha a segunda parte do versículo 12 diz assim, primeiro, não estranhe a ardente prova que vem sobre vocês. Aí a Bíblia vai dizer assim, para vos tentar. Ou seja, para vos provar. Sofrimento vem para provar, ou seja, vem para ensinar. E não para destruir. Você sabia disso? Sofrimento do crente não é para destruir. O sofrimento que você passa não vai lhe destruir, vai lhe ensinar. O irmão disse outro dia a mim, disse assim, pastor, eu nunca tinha passado um problema financeiro, até passar o primeiro. Aí quando eu passei o primeiro problema financeiro, eu percebi o quanto eu era estragado. Hoje eu ganho bem pouquinho e sobra dinheiro. Eu disse, está vendo? É porque o sofrimento do crente ensina. Se é o ímpio, vai de mal a pior. Se é o crente, se organiza todo e o nome de Deus é glorificado através dele. Sofrimento do crente é pedagógico. O fogo, irmão, é o fogo da fornalha. Ele é o fogo que molda. Não é aquele fogo que molda, que vai nos moldar. No Antigo Testamento, isso aqui, esse termo usado para sofrimento, ele se aplica a um forno para fundição de minérios.
onde o metal ele era submetido ao fogo para ser purificado. Lá no Salmo 66, verso 10, diz assim, o salmista diz, pois tu, ó Deus, nos provaste. Aí a Bíblia diz assim, acristolaste-nos como se acristola a prata. Ou seja, Deus nos coloca na prova, na provação, nos submete, nos permite entrar na provação para nos ensinar. Primeira coisa, o sofrimento faz parte da nossa vida como crente. Segundo, é para destruir? Não. Você não vai morrer no sofrimento que você passa. Jesus quer ensinar alguma coisa. Você já pensou nisso? Não, irmão, você já viu, por exemplo, vou dar um exemplo, mais um exemplo bíblico. Já viu o que Satanás quis fazer com Jó? Ele quis destruir Jó, mas Deus quis revelar a Jó a sua soberania. O apóstolo Paulo, com a história da espinha da carne, o inimigo tentando sufocá-lo, esbofeteá-lo, literalmente, não é? Mas Deus quis quebrantá-lo para que o apóstolo Paulo não ficasse soberbo. Deus queria ensinar ele a ser servo, ele estava sendo moldado como servo de Deus. Irmão, entenda isso, nós somos crentes, digo amém? Então Deus permite sofrimento na nossa vida para nos moldar como crente. E você concorda comigo que depois de cada sofrimento a gente aprende mais um pouco? Quantos testemunhos você não já ouviu, irmão Marcos, nessa igreja, ou nas igrejas aí por fora, das pessoas dizerem assim, irmão, fui humilhado, eu sofri, eu padeci, eu fui pisoteado, mas depois Deus me exaltou. A própria Bíblia diz, Deus falando lá no Deuteronômio, eu te humilhei, eu te deixei ter fome, mas eu te sustentei com o maná do céu, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos, para fazer você entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, o homem viverá. Irmão, olha o que Deus está falando conosco hoje, é para você aprender, rapaz. Esse sofrimento, ele é passageiro, mas ele é pedagógico, ele é necessário para a gente ser moldado por Deus. Já pensou que coisa de doido? Agora eu vou dizer uma coisa para você. O diabo tenta, Deus prova. O diabo tenta para nos destruir. Agora bota uma coisa na sua cabeça e não esqueça disso jamais. Bota na rede social amanhã. Mas Deus, o diabo ele tenta nos destruir. Mas Deus nos prova para nos purificar. Ele nos submete ao fogo para tirar as impurezas. E ficar só as coisas que servem para a glória do nome dele. Você está sendo moldado, irmão, purificado por Deus. Já pensou que coisa? Não é, irmão? Coisa bonita. Segundo lugar, presta atenção, segundo lugar. Primeira coisa que eu disse aos irmãos, é que nós não podemos estranhar o sofrimento. Segunda coisa de doido, alegre-se no sofrimento. Quer ver o versículo 13, o que é que diz? Olha a sua Bíblia, a Bíblia diz assim, mas alegrai-vos. Olha o que a Bíblia diz, Thaisa. Primeiro, no versículo 12, onde começa o parágrafo, né? Diz assim, amados, não estranhem a ardente prova que vem sobre vós. Versículo 13 começa, mas, ou seja, é uma conjunção adversativa. Não é isso? Coordenada, sindética, adversativa. Não é assim, Carlinhos? Não é? Coordenada, sindética, adversativa. É tipo assim, vai chover, mas eu vou para o culto. É uma coisa contrária. Por exemplo, diz assim, ó, não estranhe a ardente prova que vem sobre vocês, mas, no lugar de estranhar, aí a Bíblia diz, alegrai-vos no fato, preste bem atenção o que a Bíblia ensina para a gente aqui, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Não é isso que diz? Alegreis. Aí o versículo 14 vai dizer, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados, ou seja, mais do que abençoados sois, porque sempre vós repousa, porque sobre vós, repousa o Espírito da glória de Deus. Segunda coisa, irmãos, nós temos que nos alegrar no sofrimento.
Entenda isso aí, é a vontade de Deus, não está na Bíblia? A vontade de Deus não é nos ver jururu. A vontade de Deus, irmão Vanderlei, não é nos ver de cabeça baixa. A gente dá testemunho do crente que muitas vezes a gente nunca viu. O crente segundo a palavra, que sofre, mas está feliz. Que sofre, mas ninguém diz nunca que ele está sofrendo. Você já viu desse, João? Sofre, é assim, pisoteado, mas ninguém diz nunca que ele está sofrendo. Agora a pergunta é, e a gente, irmão, no sofrimento? A gente está feliz? Porque a Bíblia diz assim, alegrai-vos no fato de seres participantes. Mas não é de qualquer aflição. Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo. Quer ver uma coisa? Eu acabei de falar, não tem muito tempo que eu falei, hoje mesmo, sobre o carnaval. Você acredita que tem pessoas que na época do carnaval lembra? Eu já disse assim, não tenha lembrando, tenha saudade do que você fazia. Eu disse outro dia, baseado nesse mesmo capítulo, não tenha saudade do que você fazia antes. Não é de Deus, está na palavra. Aí você sabia que tem pessoas que chegam aí no carnaval desanima, eu antes pulava carnaval, ia pro samba, não sei o quê. E tem aqueles que vêm para a igreja, mas na igreja o pensamento dele não está em Deus. O pensamento dele está, meu Deus, nessa época eu fazia isso, era aquilo, eu era feliz. E ele traz para si um sofrimento. Mas será que esse sofrimento é para nos matar? Não, a Bíblia diz assim, mas alegrai-vos no fato de seres, na verdade o seu sofrimento não é para você morrer. Eu acabei de dizer que ele é pedagógico. E eu vou explicar que sofrimento é esse. O sofrimento, Fabrício, na verdade, é que nós somos participantes das aflições do próprio Cristo. Olhe por que nós devemos nos alegrar. Olhe porque Jesus diz assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Aí o apóstolo Pedro diz, alegrei-vos, sabe por quê? Porque na verdade vocês são participantes das aflições de Cristo. E se isso é verdade, assim como Jesus venceu, nós venceremos também, irmãos, em nome de Jesus. Na verdade, em Cristo somos mais do que vencedores. Não é? O apóstolo Paulo, ele demonstrou alegria quando ele passou por problemas. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí na carta aos Filipenses. A carta da alegria. Carta aos Filipenses. Capítulo 1, versículo de número 12. Olha o que está escrito aí. O apóstolo Paulo demonstrando alegria, apesar dos problemas que ele estava passando. Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Ele diz assim, eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Me diga uma coisa, não era para o apóstolo Paulo estar murmurando? Mas o que é que ele diz para a gente aqui? Ele diz assim, as coisas que aconteceram, elas serviram na verdade para maior proveito do Evangelho. Aí o versículo 13 vai dizer, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra com mais confiadamente e sem temor. Você está vendo? As prisões do apóstolo Paulo serviram de motivações e ânimo para as pessoas proclamarem Jesus sem temor. Sem ter medo dos romanos massacrarem eles. Mas não era para ele estar triste? Mas as aflições, preste atenção, porque o segredo está aqui, no versículo 13. Ele diz, de maneira que as minhas prisões em Cristo. Você está entendendo? Nós sofremos, mas sabe por que nós temos alegria no sofrimento, Bia? Porque nós sofremos em Cristo. Não é? Nós sofremos em Cristo. Você lembra aquele hino que diz assim, se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Me ajude. É grato servir
servir a Jesus, levar a cruz. São vocês. Se Cristo comigo vai, eu irei. Olha o versículo 15 aí, de Filipenses 1 ainda. Olha o versículo 15. Olha o apóstolo Paulo demonstrando alegria apesar de ser difamado. Ele diz assim, versículo 15: verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Ou seja, apesar do apóstolo Paulo ser difamado, ele apresenta alegria. Porque as prisões do apóstolo Paulo não foram qualquer prisão, foram prisões em Cristo. Você está compreendendo o que eu estou falando, né? Sofrer sim, mas sofrer em Cristo, sofrer as aflições de Cristo. Por isso nós somos felizes no sofrimento. Olha só, o apóstolo Paulo cantou na prisão. O apóstolo Paulo se alegrou no sofrimento, porque ele entendia que as coisas espirituais estão acima das coisas materiais. Você entende isso também, irmãos? As coisas espirituais estão acima das coisas materiais. E que o futuro tem mais valor do que o presente. Né, irmãos? E o eterno vale mais do que o temporal. Ou seja, um dia as aflições vão ficar aqui. E nós estaremos na eternidade com Cristo aonde? Como? Lá não haverá mais dor, tristeza. Lá não haverá mais luto. Lá não haverá mais morte. Não é verdade, irmãos? Lá nós estaremos eternamente diante do nosso Deus. Aleluia! Não é, irmãos? As aflições são passageiras, mas o nosso Deus é eterno. E Ele diz: eu vou preparar-vos lugar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo se alegrava porque ele sabia que Deus está no controle da vida dele. Quer ver uma coisa? A gente escuta isso todos os dias. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo de número 28. Olha o que é que diz. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus. Romanos 8, 28 vai nos dizer assim, ó. E sabemos que todas as coisas, olha só, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ou seja, irmãos, o apóstolo Paulo se alegrava porque ele sabia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, todas as coisas vão contribuir para o seu bem. Não é interessante? Quer ver mais? Ó, o apóstolo Tiago, ele diz que devemos ter motivo de toda alegria, né? Diz que devemos ter motivo de toda alegria ao passarmos por diversas provações. O apóstolo Pedro, lá no capítulo 1, ele fala de uma alegria indizível, cheia de glória, né, irmãos? Ainda que atacada por sofrimento. Quer ver, ó, volte aí a 1 Pedro agora. Vá lá no capítulo 1 para a gente relembrar. Versículos de número 6 e 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 6 e 7. Diz assim: em que vós grandemente vos alegrais. Olha que coisa interessante. Em que, eu vou começar do parágrafo. É que o parágrafo começa do 3, eu quero ler o 6. Né? Vamos começar do 6 mesmo, dá para entender. Diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Ou seja, como é que o povo estava naquele momento? Contristados, com várias provações. Mas ele diz, ainda que em que vós grandemente vos alegrais. Ainda que vocês estejam passando por provações. Aí o versículo 7 diz:
para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, a prova da vossa fé, irmãos, é muito mais preciosa do que o ouro refinado. Você já pensou que coisa grandiosa? Né? Olha como a palavra alimenta o nosso coração. Será que chegou alguém aqui com um sofrimento tão grande hoje? Com aquele sofrimento que diz assim, eu estou quase desistindo, estou quase parando, não vou mais fazer nada. E aí Jesus está falando ao nosso coração. E Ele está dizendo assim, em resumo de tudo isso, descansa o coração, criatura. Importa que tudo que você viva para a glória de Deus. Né? Tudo que você vive é para a glória de Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Né, irmãos? Olha o versículo 13 agora o que vai dizer. Ele diz, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis. 3 coisas eu vou destacar aqui também. Primeiro, para o cristão o sofrimento significa partilhar das suas aflições passadas. Preste atenção que nós não somos co-participantes de aflições do passado. Vou explicar melhor. O sofrimento de Cristo, ele foi o último. Cristo, ele sofreu por nós. Cristo sofreu por nós. É importante a gente entender isso aqui, porque se eu disser assim, Jonas, você é co-participante do sofrimento de Cristo, alguém vai dizer assim, então eu tenho um respaldo para botar uma cruz nas costas, e alguém me chicotear e eu sair rastejando pela rua. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de verdade. Eu estou dizendo que por amor a Cristo nós sofremos. Agora o sofrimento de Cristo foi cabal, só Ele sofreu. Aliás, Ele sofreu para a gente não sofrer. Não é verdade? Quando eu digo que somos participantes é porque nós cremos no sacrifício de Cristo. E por crermos no sacrifício de Cristo, nós sofremos. Porque você acredita, irmão, que Cristo contraria tudo que tem nesse mundo? Contraria. Eu acabei de falar para você. São essas as aflições que eu estou dizendo. Por seguir a verdade e não permitir que o mundo nos domine, nós vamos sofrer. As pessoas vão caluniar, mas a gente já aprendeu que nós, porém, vamos permanecer na alegria de ter o Espírito Santo de Deus no nosso coração. Né, irmãos? A gente sofre, mas a gente chega no culto e sente a glória de Deus, não é verdade? Diga aí, Jonas, não é? Grandão, da Galileia, não é? E a gente sente, mas não está sofrendo, mas tem o Espírito Santo de Deus na vida. Mas não está sofrendo, mas tem a presença de Deus, e agora? Né, irmão? Lembra, uma vez eu cantei aqui, pode a terra abalar, pode o mal abalar, pode quem quiser se levantar, mas se Deus prometeu, a vitória virá. A gente pode até trocar, mas se Deus prometeu, a alegria virá, e o sofrimento vai se acabar, em nome de Jesus. A presença de Deus nos vai superar tudo isso. Não é verdade, irmãos? Se alegre em Jesus. Quer ver outra coisa? Sofrimento para o cristão significa comunhão com Cristo. Não é? Cristo está conosco na fornalha da aflição, irmãos. Quer ver agora? Eu notei uma coisa aqui. Jesus Cristo é o 4º homem da fornalha conosco hoje. Porque diariamente parece que o mundo, carinho, olha para a gente assim, ó. Vai perecer, vai sofrer, vai morrer na fornalha aquecida 1000 vezes mais. Aí Jesus está lá conosco, enquanto o mundo sofre na agonia do sofrimento, aí a gente se regozija em Cristo Jesus. Mas por que não morreram ainda? Porque não eram apenas 3, Amarildo? Mas espera aí, era Amarildo, Maria e Joãozinho. Não era apenas 3? E quem é o 4º homem que está com ele lá? É porque no meio deles tem Jesus Cristo, não é, irmãos? Que está conosco. Às vezes eu vou orar de manhã, porque
teve um filme aí chamado Quarto de Guerra, não sei se alguém assistiu, que era uma mulher que tinha um quartinho que ela arrumou lá para fazer a oração. Mas tenha cuidado, irmão, porque o crente não tem que ter só um quarto de guerra, não. Na vida do crente, a presença de Deus não tem que estar só no quarto, não. A presença de Deus tem que estar na sala, na cozinha, no quintal, no banheiro. Aonde ele estiver, tem que ter a presença de Jesus. Não é verdade? Aonde o crente estiver, o quarto homem da fornalha tem que estar lá com ele, irmão. O sofrimento, ele significa comunhão com Cristo. Né, irmão? Nas noites mais escuras da alma, Deus está conosco. E Ele segura na nossa mão e Ele nos conforta. Em nome de Jesus, eu vou confessar uma coisa para vocês. Tem dia que dá vontade de desistir, irmão. Meu Deus, o pastor falando isso e eu, não. Tem dia que dá vontade de desistir. Mas eu não sei se é só comigo que acontece, se eu sou o mais fraco que tem aqui. Mas todas as vezes que a gente pensa em desistir, o Espírito Santo ecoa no nosso coração e fala, seja por meio da palavra, do louvor, ou de alguém do povo de Deus que ainda existe, e diz, fica de pé, porque eu estou contigo, eu não te desamparo, você não vai morrer, você não vai perecer. O sofrimento não é maior do que a glória do Espírito Santo de Deus, que nos salvou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é, meu irmão. Em nome de Jesus, receba isso essa noite. Você está sofrendo? Saiba que Deus é maior. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Lembra disso? O versículo da senhora. Portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas conforme eu vos tenho mandado. Diga uma coisa, é fácil fazer isso? É fácil fazer discípulo de Jesus? É fácil ensinar a Bíblia para as pessoas aceitam de bom grado? Diga aí, Eduardo, depois de ensinar a Bíblia, ser convidado para os aniversários que tem por aí? Vamos convidar todo mundo. Porque, mas menos o pastor, que a gente vai tudo de vestido, tomara que não caia. E se o pastor estiver lá, ele vai reprovar a gente. Não é fácil pregar a verdade. Agora eu estou falando para crentes. Sabe por quê, irmãos? Eu não estou falando das pessoas de fora, estou falando das pessoas de dentro. Diga aí, Thaisa, quantos aniversários da família nós não ficamos de fora? Por sermos crentes em Jesus. Aí Jesus conforta o nosso coração e diz, mas eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A alegria do aniversário é passageira, agora a alegria do Espírito Santo. A gente precisa de aniversário não, meu irmão. A gente está atravessando a rua dando glória a Deus. A gente está trabalhando dando glória a Deus. É ou não é? A gente está varrendo a casa dando glória a Deus, dando banho no cachorro e falando língua estranha. Aí as pessoas dizem, o que é isso, meu irmão? É porque Jesus está conosco todos os dias, de dia e de noite, todas as horas de madrugada, até a consumação dos séculos. Eita mais, tuica, marraia sobre a camarada. Deus é contigo, irmão. Queria ouvir a voz de Deus, escuta aí a voz de Deus ecoando. Deus é contigo, Aline, neste negócio. Aleluia! Eita Deus! Coisa boa é ser crente, irmãos. Quer ver uma coisa? Também ser. Agora eu vou dizer, deixa eu me acalmar aqui. Porque a terceira coisa que eu quero dizer, para o cristão, sofrimento significa partilhar também da glória futura. Quer ver uma coisa? Deus não apenas substituiu o sofrimento pela glória. Ele não apenas substituiu, mas Ele também transforma o sofrimento em glória. É assim, ó, Thaisa. Às vezes Jesus tira o sofrimento e coloca a glória. Lembra que o relógio é de Deus? Cadê Mike? Lembra? Jesus tira o sofrimento e coloca a glória. Mas às vezes ele não tira o sofrimento. Sabe o que ele faz? Ele transforma o sofrimento em glória. Você entende isso?
Você crê nisso, irmão? Diga amém. Seu sofrimento é transformado, irmão, na alegria de trazer ao mundo algo que o mundo não conhece. Quer ver uma coisa? Nós precisamos olhar para o sofrimento com um olhar futuro. O caminho para a glória é estreito, irmãos. É estreito, tem espinhos. Sabe, eu estava hoje assistindo um vídeo, alguns vídeos antigos da igreja nossa aqui. Aí eu estava vendo Jonas cantando, não é? Rei Acabe, estou aqui para te dizer, eu não troco, não vendo, não negocio, lembra? Não é? Passei, não vou chorar, né? Aí a Bíblia diz, já chorei demais para chegar onde cheguei. Rei Acabe, eu te pergunto, se tu suportaria tudo que eu suportei. Passei anos em claro, quase me desesperei. Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei. Fui lançado entre as cinzas por Deus não negar. Eu estava chorando, lembrando disso, né? É uma coisa que marca o coração de todos nós, não é só o meu, não. Não é, irmão? É verdade, não é, irmão Fernando? Isso toca o coração de todos nós. Aleluia! Agora eu vou dizer uma coisa: no céu as nossas lágrimas serão enxugadas. No céu a nossa dor vai passar, não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. O céu, irmão, explicará para nós todo o mistério do sofrimento. O versículo 14 vai dizer assim, ó: mas se padece como cristão, não se envergonhe. Olha o que a Bíblia está dizendo para a gente, ó. Se você padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Você já pensou, Lucas? Você está entendendo o que você passa? Não é? Agora se alegre, porque você está passando como crente. Se está passando como crente, não se envergonhe, rapaz. Ergue a cabeça. Não é? Aleluia! O sofrimento aqui, irmão, não estou falando do sofrimento físico, estou falando do verbal, né? Quando nós enfrentamos o sofrimento sem amargura, sem murmuração, sem revolta, que é o que nós estamos aprendendo hoje, mas submetidos a Deus, o Espírito da glória repousa sobre nós, e isso promove em nós a glória do Senhor Jesus. O mesmo Senhor, irmãos, blasfemado pelos perseguidores, Ele é crucificado pelos cristãos que sofrem. Você concorda comigo? O mesmo que foi blasfemado por aqueles que perseguiam, Ele foi crucificado pelos cristãos que sofrem. Você sofre, Cristo foi crucificado por você. Está escrito na Bíblia, é o que eu estou interpretando aqui na Bíblia. Né, irmãos? Os apóstolos enfrentaram a fúria do Sinédrio, os açoites e as prisões, mas como eles enfrentaram? Acreditem, se alegrando. Paulo e Silas na prisão, depois de serem açoitados, humilhados em praça pública por pregarem a verdade, o que eles estavam fazendo na prisão? O que eles estavam fazendo lá, irmãos? A Bíblia diz que eles oravam e cantavam, mas não era para estar murmurando? Diga aí vocês, os profetas de hoje, não é assim? Eduardo ali domingo na escola dominical falou um negócio que eu ouvi interessante. A gente ali na hora, a escola dominical é terrível, não é? É o momento que a gente aprende, o momento do aprendizado. E aí falando de profeta, das pessoas que querem ser comparadas aos grandes profetas da Bíblia, aí Eduardo disse, mas aí, e aí, andar nu pela rua vários dias, tu lembra que ele falou? E aí a vergonha que passaram os grandes homens de Deus para serem homens de Deus. Né, irmãos? Aqui foram submetidos. Né? Aí a Bíblia Sagrada, é por isso que eu estou ensinando aos irmãos. Né, irmão? Mas peraí, pastor, eu estou sendo humilhado por ser crente. Criatura, Jesus morreu por você, homem. Eu também já acabei de falar coisas aqui. Né, irmãos? Mas Jesus morreu por nós. José do Egito sofreu 13 anos de amargura e injustiça, até ser colocado no trono mais poderoso do império do mundo daquela época. Já leu isso na sua Bíblia? Quer ver uma coisa?
Davi, o rei, suportou a fúria insana de Saul antes de ser proclamado Deus de Israel. Deus não, me perdoe. Eu falei Deus para ver se tem alguém acordado. Rei de Israel, né, irmão? Deus de Israel, já pensou? Davi, Deus não, Davi, rei. E antes de chegar a ser rei, irmãos, ele foi ou não foi humilhado? Passou ou não passou sofrimentos? Antes de ser declarado rei. Quer ver uma coisa, ó? Eu vou citar aqui, os mártires caminhavam para a fogueira, para as feras. Mas como é que eles caminhavam? Com cânticos nos lábios. Irmão, parece uma coisa chocante, não é? Mas isso é importante a gente aprender a palavra, porque será que a gente está preparado para sofrer? A gente não suporta, irmão, que o povo chame a gente de feio. Tem gente morrendo porque foi chamado de feio. Menino, tu é feio demais. Eu vou sair da igreja, vou me desviar. Que o demônio disse que eu sou feio. Ô, meu irmão, feio é o cão, meu irmão. Aleluia, eu sou mais bonito, eu sou o mais bonito dessa igreja. Diga aí, Cristiano, isso não é soberba não, Jolei. Você dizer assim, ainda agora eu chamei Paulo Henrique de bonito lá, a irmã Iraci olhou para o irmão Paulo, seu esposo, né, pensando que era ele. Olha o que tem no coração, a boca fala do que o coração está cheio. Mas é verdade, meu irmão, você é o homem mais bonito que tem aqui essa noite. Sabia, meu irmão? Você tem que dizer isso no seu coração. Eu sou o homem mais bonito que tem aqui essa noite. É verdade. Mas a pessoa vai dizer, homem, tira isso da tua cabeça. Mas esse pastor disse isso, ele é doido. Doido o quê, rapaz? Ele é crente. Aonde que o crente que tem o Espírito Santo de Deus é feio? Feio é quando as pessoas se desviam. Você já observou? O desviado, quando o Espírito Santo está triste, como ele fica feio? Agora o crente, a Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Não é, meu irmão, que a Bíblia diz que a alegria é maior do que o coração ser templo de Deus e morada do Espírito Santo. É por isso que eu digo, meu coração é templo de Deus e morada do Espírito Santo. De vocês é também? Digo amém. Amém. Pois então entenda, o coração alegre formoseia o rosto. Minha mãe, quando olha para mim todo dia, Fabrício, às vezes faz chamada de vídeo, ela diz, meu filho, como você está lindo. Eu digo, ela olha com os olhos de Cristo. Minha esposa diz isso para mim todas as horas. Aí eu digo, ela olha com os olhos de Cristo. Agora quer ver os olhos do mundo? Vai chamar a gente de feio. Agora você está preparado para ser chamado de feio? Se não tiver, irmão, seja preparado essa noite. Os nossos pés têm que estar firmados na rocha, que é a palavra. E firmado na rocha, que é a palavra, você é feio. Feio é o cão, rapaz. Você não vai naquele, não vale nada, não tem mais jeito para a situação dele. Eu valo tanto, irmão, eu tenho um valor tão grande, vale tanto a minha vida, que Jesus Cristo derramou sangue na cruz do Calvário por ela. Você já pensou? Nem todo o dinheiro do mundo pode pagar o preço que Jesus pagou por mim. E como é que tem pessoas sofrendo, que o povo diz que você não tem valor? Olha, irmão, nós estamos preparados. Para eu terminar aqui, eu vou dizer uma coisa bem rápida para vocês. Vou terminar agora. A gente tem que avaliar o sofrimento. Agora, depois de tudo que eu falei, avalie o sofrimento. Para eu terminar, me dê mais 5 minutos para terminar. Eduardo adiantou aquele relógio 5 minutos. Então eu tenho mais 5 minutos para falar. Nesses 5 minutos eu vou dizer, avalie o sofrimento. Porque o versículo 15, ele vai dizer assim, olha aí, irmão. Porque diz assim, que nenhum de vós padeça como homicida. Olha o que a Bíblia diz, que nenhum de vós, ou seja, não é a vontade de Deus que vocês padeçam como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se entremete em negócios alheios. Ou seja, não é a vontade de Deus que a gente passe por isso tudo. Aí a Bíblia diz no versículo 16, mas, lembra do mais, que é uma coisa, que é uma conjunção adversativa, não é? O mundo diz que eu sou feio, mas eu sou bonito. Ou seja, é o contrário. Aí a Bíblia diz assim, que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, malfeitor. Aí a Bíblia diz no versículo 16, mas, se padece como cristão, não se envergonhe, rapaz.
Se você padece mais como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nessa parte. Você está vendo o que a Bíblia diz? É ou não é um alimento para a nossa alma isso, irmão? Me diga uma coisa, você está sofrendo por quê? Porque é um ladrão? Porque é um homicida? Porque está se metendo em negócio alheio? É por causa disso? Se for por causa disso, você tem motivo de sol para chorar, de amargura. Agora, se você está sofrendo porque você é fiel a Deus, aí a Bíblia está dizendo assim, ó, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Aí a Bíblia nos chama para uma reflexão. Agora nós somos chamados para uma reflexão. Olha como a Bíblia é bonita sendo ensinada, né? O velho professor ama ensinar a palavra de Deus. Porque aí eu vou dizer uma coisa a vocês, ó. Nem todo sofrimento é da vontade de Deus. Você sabia disso? Nem todo sofrimento glorifica a Deus. Espera aí. Está sofrendo por quê? Porque mentiu para o mundo todinho. É duro disso, né? Está sofrendo por quê? Por causa do homicídio que cometeu? O que Jesus tem a ver com isso? Jesus manda alguém cometer homicídio? Manda? Jesus manda alguém ser salteador? Jesus não manda ser nada disso. Jesus manda a gente se meter em questão alheia. A Bíblia diz que é tolo que se mete em questão alheia. Jesus não manda. Se está sofrendo por isso, eu vou lhe dar a solução. Se arrependa de todos os pecados e se volte para Jesus. Agora, se você está sofrendo porque você é fiel à palavra, se alegre, glorifique a Deus, aleluia, glória a Deus. Não estou mandando ninguém provocar ninguém. Eu estou dizendo que às vezes, por amor a Jesus, nós somos rejeitados. Por amor a Jesus, as pessoas falam, né? Uma vez eu estava ali e a orquestra da nossa igreja estava ensaiando aqui. Aí eu vinha saindo ali fora e uma pessoa me chamou ali no portão. Aí disse assim, pastor, está tendo um velório na igreja? Eu disse, não, por quê? Vixe, sessão de velório. Aí saiu dando risada. Sessão de velório. E eu fiquei assim, Jesus, perdoa, porque ele não sabe o que diz. Poucos dias depois entrou na igreja, aqui. Aí eu cantando Zindaapa aqui com a orquestra. E vocês sabem o que acontece quando a gente canta o Zindaapa na nossa igreja, né, irmãos? A glória de Deus cai, não é? Mas não é verdade? A glória de Deus cai. Aí a gente começou a cantar o hino 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer. Aí sabe o que aconteceu? O homem veio, se levantou dali e mandou pedir para aceitar Jesus. Com o mesmo hino que ele disse que era hino de velório. Eu disse, mas já pensou? Estava blasfemando as coisas de Deus, mas tomou uma atitude a tempo. Você está entendendo, irmãos? Os nossos sofrimentos também, eu já disse a você o que é que Deus faz, qual é a vontade de Deus em meio ao sofrimento. Agora a gente precisa avaliar. O nosso sofrimento, irmãos, nós não podemos ser os causadores do sofrimento. Olha só o que eu vou dizer. Há sofrimentos que são causados pelo próprio homem. Aí eu termino. Quer ver uma coisa? Pensa numa coisa que causa sofrimento. A tal da raiz de amargura. Eita, o pastor pegou pesado. A tal da raiz de amargura. Tem muita gente com raiz de amargura no coração. Eu não perdoo. Eu não aceito. Né, irmão? Aquele coração duro. Mas tem a solução de Deus para terminar hoje. Quebranta teu coração. Volta-se para Jesus. Aí alguém vai dizer, como que tu vai perdoar aquele irmão que nem gosta de você? Jesus me perdoou, por que eu não vou perdoar os outros? Não é, irmão? Já que a gente só olha o defeito dos outros, e a gente não tem defeito não? Você imagina, Jesus nos perdoou, quem somos nós para não liberar o perdão? Não é, irmão? Não sofra com o sofrimento que é provocado por você mesmo. Livre dos sofrimentos da alma. Volte-se para Jesus e glorifique o nome dele em tudo, irmãos. Em tudo o nome de Jesus precisa ser glorificado em nossa vida.
E em nome de Jesus, eu quero profetizar para você de olhos abertos. Se alguma coisa estava impedindo Deus ser glorificado na vida de alguém que chegou aqui hoje, Senhor Jesus, coloca isso por terra essa noite. Em nome de Jesus, o nome de Deus voltará a ser glorificado por sua causa. Quer ver uma coisa? Já viu as ondas do mar? Elas vêm e voltam. Já viu esse temporal que a gente vive aqui? Outro dia a gente estava aqui, sábado. Foi sábado, foi, Eduardo? Foi na escola dominical. Começou a dar um relâmpago e começou a piscar a luz. Aí Eduardo disse, eu vou desligar os ar-condicionados para não queimar. Saiu desligando os ar-condicionados. Mas o temporal não ficou. Deu uns relâmpagos, deu uns trovão, piscou a luz, mas o vento levou embora. Essa luta vai passar. Você vai voltar a cantar, o nome de Deus vai ser glorificado. Virão outras lutas enquanto Jesus não voltar, mas elas vão passar da mesma maneira. E sabe o que é que fica no nosso coração, irmão? A presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Em nome de Jesus, coloque-se de pé para a gente orar, porque acabou meus 5 minutos, em nome de Jesus.